Noite, família. Quem está alegre com Jesus aí? Uhul! Cadê o novo? Uhul! Deus é bom. Queria bater um papo com você rapidamente. Queria que você abrisse a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, é um texto muito conhecido. E a gente tem uma alegria muito grande de poder estar aqui, colaborando, cooperando, servindo nessa noite especial. Queria também dar uma boa noite para o pessoal aí da igreja online, você que está no Facebook, no YouTube. Queria dizer para você que é um enorme prazer ter você conosco. Que bom que você escolheu estar conosco. Que bom que você optou por estar conosco, é um grande prazer. Ezequiel capítulo 37. Se de repente, manda ver. Se você de repente não está com Bíblia, o pessoal vai projetar aí. Já é importantíssimo a gente já passar, já de cara, já logo no primeiro versículo, você vai perceber e reparar o seguinte, que esse capítulo, esta passagem, é uma passagem muito conhecida. Em algum momento ou outro você deve já ter ouvido falar a respeito desse texto, mas eu quero trazer alguns detalhes e falar para você que está ao alcance desta voz, que está ao alcance desta transmissão, você que está aqui, que tudo é possível ao que crê. Eu queria dizer para você que todo relacionamento pode ser restaurado. Você crê nisso? Amém? Leiamos, do versículo 1 ao 7. A mão de Yahvé, nós vamos explicar o que quer dizer isso. A mão de Yahvé, ou a mão do Senhor, estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ou, de repente, na tradução que você está lendo, está sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Repita comigo: só tu o sabes. Dando continuidade, verso 4, então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Verso 7, último aqui da nossa leitura. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Queria que você fechasse os seus olhos. Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Nós te agradecemos pela oportunidade, Deus, que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui e de ouvirmos a Tua palavra, porque a Tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e nós não estamos aqui diante de nenhuma outra palavra senão a Tua. Fala ao nosso coração, ministra ao nosso espírito, Pai, porque todos nós temos áreas que precisam de restituição, todos nós temos relacionamentos que passam pelo processo de restauração e de restituição. Pai amado, esta palavra, Senhor, eu creio que será um divisor de águas e que trará cura para o meu irmão e para a minha irmã e para os lares que abrem os ouvidos para ouvir e que abrem o coração para ser ministrados pela Tua palavra. Eu te louvo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ao ler esse capítulo, a gente precisa
isso aqui é um reflexo espiritual, né? A gente se depara com um profeta sendo levado a um vale de ossos. Entendemos que é uma visão aqui espiritual. Deus assim revela ao profeta, Deus assim dá uma visão ao profeta e leva ele para um vale. Como eu disse, isso aqui é um reflexo espiritual da nação de Israel. Para a gente entender o que acontece no capítulo 37, a gente precisa entender o que acontece no capítulo 35, o que acontece no capítulo 34. Depois, lá na tua casa, no teu momento de devocional, você busque o entendimento, porque no capítulo 37 é o reflexo da nação de Israel. A nação de Israel estava em um momento de decadência espiritual. Deus estava distante do povo nesse momento. Deus revela ao profeta uma realidade e uma condição, a condição espiritual pelo qual o povo de Israel estava. E aí eu falei para você no versículo 1, chamar a tua atenção, você vai ver, de repente na versão que você está vendo vai estar a mão de Yahvé, a mão do Senhor. Esta palavra Yahvé, lá a gente consegue visualizar esta palavra aparecendo uma série de vezes, uma série de ocasiões na Bíblia. Observe que e esta palavra, Yahvé, ela não é nada mais, não é nada menos do que eu sou. O Deus, o eu sou. O Deus Yahvé é o Deus, o eu sou. Olha, se eu disser para você, ou se você fosse descrever para qualquer pessoa, você vai ter que dizer, você vai precisar complementar. Eu sou alto, eu sou magro, eu sou paciente, eu sou estudioso, você não vai ter como você falar para qualquer pessoa que te assiste que você é, sem que você precise complementar. Mas existe um que fala que eu sou o Deus, o eu sou. Estamos diante desse Deus, o Deus Yahvé. O Deus, o eu sou, ele não precisa de complemento, ele por si só, ele é tudo que a gente precisa que ele seja. Deus é tudo o que a tua família precisa que você seja. Lá nos teus relacionamentos, Deus, o Deus eu sou, se revela para você. E ele por si só dá jeito em tudo e em qualquer situação. Amém? E aí, como eu disse para você, é a mesma palavra que também é utilizada em Isaías no capítulo 43, no versículo 13. Vou pedir aí para o pessoal dar essa moral, projetar aí. Isaías capítulo 43, verso 13. Lá em Isaías no capítulo 43, verso 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Olha aí a mesma palavra se repetindo. O Deus Yahvé, ele vem se revelando ao longo da palavra. Eu sou e não há nada que ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos, porque operando ou agindo eu, quem impedirá? Você também vai ver esta mesma colocação lá para Moisés. Quando Moisés pergunta para Deus, olha, quem eu vou dizer que me enviou? Quem eu vou fazer tantas coisas? Em nome de quem eu vou? Em nome de quem eu irei? E Moisés diz, Deus diz a Moisés, o Deus, você vai dizer para o povo que o Deus, o eu sou, te enviou. Ok? Vem comigo, me empresta a tua atenção para você entender onde a gente vai chegar. E você vai ver a mesma palavra lá em João, no capítulo 8, no versículo 28. Jesus está diante de fariseus, diante de escribas, diante de uma galera que estava arrumando uma quizumba lá na situação. E Jesus diz, eu sou o Deus, o eu sou. Esse Deus se revela para mim e para você nessa noite. E aí, existe um grande detalhe, porque quando a Bíblia se refere a ossos, todas as vezes, todas as citações bíblicas, a Bíblia refere-se à estrutura.
refere-se à integridade, até mesmo daquela pessoa após ter morrido, após ter estar num consenso, num contexto de morte. Os ossos daquela pessoa que estava repousando naquela sepultura era uma condição de respeito, preservar os ossos, porque ali era a história de uma família, era a história de uma pessoa. Preservar os ossos de alguém que estava morto era uma questão de honra nos costumes antigos. E ossos espalhados e quebrados, como nós lemos aqui, simboliza vergonha, simbolizava derrota, porque ossos espalhados é porque era um amontoado de ossos. Muitas pessoas estavam ali representadas, famílias, histórias, e ninguém quer ver a família de ninguém derrotada, ninguém gosta de ver a família de ninguém destruída, envergonhada. E aí, ao falarmos de ossos, observaremos que os ossos de Jesus não foram quebrados. Já havia uma profecia em Salmos, no capítulo 34, no versículo 20, que diz para a gente que nenhum dos ossos do Filho do Homem seriam quebrados. E esta mesma profecia se cumpre em João, no capítulo 19, no versículo 36. Os soldados romanos quebram os ossos daqueles ladrões que estavam ao lado de Jesus, mas não quebram os ossos de Jesus, porque havia um propósito divino em que Cristo fosse ofertado como cordeiro imaculado, como aquele que não poderia ter nenhuma mácula, não poderia ter nada que pudesse ferir a honra de Jesus. Os ossos de Jesus não foram quebrados. E aí, eu poderia falar muita coisa, mas a gente tem um tempo reduzido e a gente precisa ser objetivo. Observe que José, antes que o povo se retirasse do povo, o povo saísse de lá do Egito, José pede para que os seus ossos fossem levados. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 19. Ele diz assim, olha, quando vocês saírem do Egito, levem consigo os meus ossos. Por quê? José sabia que quem morria no Egito ia ser múmia. José já sabia, ele não queria ser lembrado como múmia. Eu não fui chamado para ser lembrado como múmia. Você não foi chamado para ser lembrado como múmia. Mas você foi chamado para viver o propósito de Deus. Para que a tua família seja abençoada. Para que os teus sonhos sejam restaurados e concretizados. Deus não te chamou para você ser múmia. Deus te chamou para você viver em vida. E vida em abundância. Quem vive essa vida? Quem crê nessa vida, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus mostra com tudo isso que a restauração dos relacionamentos inicia-se através de coisas pequenas. Às vezes a gente pensa que muito dinheiro vai resolver os nossos problemas. Às vezes a gente acha que uma condição social, nível social vai resolver os problemas. De repente, há quem diga e há quem acha que se ter muito estudo vai resolver os problemas. Ter um salário muito alto vai resolver os problemas. Morar em um lugar muito bem localizado vai resolver os problemas. Mas se fosse verdade, as pessoas que têm recursos não ficariam deprimidas, não teriam um histórico de derrota, não viveriam em um estado crítico. A sociedade pelo qual nos rodeia não estaria inserido num contexto de incoerência moral, de incoerência estrutural. Mas o fato de ter recursos, o fato de ter muitas coisas, de ter acesso a muitas coisas, não resolve o problema. Vocês estão entendendo? E aí, quando eu digo para você que que todo o processo de restauração, seja ele qual for, qualquer processo de restauração,
ele sempre começa através de coisas pequenas. Você pode dizer para essa pessoa ao seu lado aí? Todo processo de restauração começa pelas coisas pequenas. Aí tem um ponto de atenção aqui, ó. Existem 3 ossos que compõem o aparelho auditivo. Osso número 1 é o martelo, o osso número 2 é a bigorna e o osso número 3 é o estribo. Repete comigo, estribo. 0,25 centímetros. É o menor osso do corpo humano. Todo ser humano em sua idade adulta, ele compõe-se e é composto por 206 ossos. 206 ossos. E o estribo é o menor osso do corpo humano. Quando o profeta recebe a direção do Espírito Santo para liberar a palavra profética, os estribos estão lá no meio da ossada. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Olha o que Deus precisa para restaurar a minha vida e a tua vida. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Deus precisa de muito pouco. Deus precisa de muito pouco. E aí você está tendo aula de anatomia aqui. A Nova Vida é cultura também, né, pessoal? Aula de anatomia aí, ó. E aí, presta sua atenção. Deus precisa de uma atitude simples. Diga comigo, atitude simples. E aí você vai observar e você vai de repente pensar assim, mas caramba, mas os ossos estavam lá. E observe que estamos lendo aqui para você um texto da antiga aliança. Nós estávamos aqui, o profeta vivia uma realidade da antiga aliança, diferente da realidade que vivemos hoje. Por isso que no início do texto, o texto vai dizer, veio a mão do Senhor, porque a presença de Deus na antiga aliança, ela era transitória, ela não era permanente. Veio a mão do Senhor, veio a palavra do Senhor, mas o profeta vivia uma realidade espiritual que nós, da igreja neotestamentária, vivemos. Nós vivemos uma realidade diferente, porque o Espírito Santo habita em nós de maneira permanente. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Você não vive de tempos em tempos e de momento em momento. Deus está presente na minha vida e na tua vida constantemente. E Ele vai dizer para mim, e Ele vai dizer para você, que os relacionamentos, eles podem ser restaurados. Os relacionamentos, por maior e pela pior situação em que estejam, tem jeito. Não há nada que não possa ser restaurado, não há nada que não possa ser restituído. E a gente não restaura relacionamento comprando presente, a gente não restaura relacionamento com viagens muito caras, com joias, com carro, com casa ou com qualquer bem material. Tudo isso passa, pessoal. Tudo isso é passageiro. Deus quer ministrar aos nossos corações, porque existem filhos que não falam com pais. E um dia como esse é muito triste. Eu não sei em qual contexto você possa estar inserido, você que nos assiste, você que está aqui, mas todos nós, existe sempre algo, alguma área e algum relacionamento que está ligado direta ou indiretamente às nossas vidas, às nossas pessoas, que precisam de reestruturação, precisa de restauração. E não é diferente. O relacionamento do povo de Israel estava decaído, estava em um contexto deplorável. E Deus usa o profeta para dizer que tem jeito. E Deus diz para mim e para você nessa noite, tem jeito. Você pode dizer bem alto, tem jeito. Sabe por quê? Repare que Deus direciona o profeta para que
Ele liberasse uma palavra, e você vai liberar uma palavra de restituição, você vai liberar uma palavra de restauração para esse relacionamento que demanda ajustes, que demanda que seja revivido aquilo que pode porventura estar morto. Está na nossa boca a palavra profética. Os ossos não teriam vida se a palavra profética não fosse liberada. Os relacionamentos que necessitam de restauração não viverão e não reviverão se não liberarmos a palavra. A palavra profética está na minha vida, a palavra profética está na tua vida, para que relacionamentos sejam restaurados, para que convívios sejam retomados, para que lares vivam em paz e harmonia, para que pessoas vivam uma realidade pelo qual ainda não viveram. A palavra está sobre você. Glória a Deus, aleluia. A palavra, eu disse para você que mesmo em um processo transitório, veio a palavra do Senhor, mas nós temos Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habitam dentro de nós, e você já tem o poder de Deus necessário. Então libere a palavra de Deus sobre os ossos, porque aquilo que está morto pode reviver, aquilo que está destruído pode passar a viver. Tem jeito, gente, tem jeito. Você pode dizer para quem está do teu lado: tem jeito, meu irmão, tem jeito, minha irmã. Aquilo que está morto pode passar a viver. Aquele amontoado de ossos no relacionamento com um tio, com uma tia, com um pai, com uma mãe, filhos sem falar com pais e pais sem falar com filhos, aquilo que está morto pode passar a viver. Cada osso no seu devido lugar. Você vai ler o texto e você vai ver. Cada osso no seu devido lugar. Sabe por quê, pessoal? Deus não é Deus de confusão. Isso fala para a gente que a gente não precisa pegar nada que é do outro. A gente não precisa pegar nada da casa do outro, da família do outro, para colocar dentro da nossa casa. Às vezes a gente olha assim: caramba, aquela família lá vai tão bem. Caramba, lá só tem alegria, lá tem tanta coisa boa, por que dentro da minha casa não tem? Deixa eu pegar aquilo que funciona lá, na casa do meu vizinho, na casa da minha vizinha, na casa do meu tio, na casa da minha tia. Mas Deus diz para você: não precisa você pegar nada que é de ninguém. No processo de restauração, Deus coloca osso junto de osso, Ele vai pegando os 206 ossos, cada um. E aí tem na tradução, não sei se na tua tradução, mas em uma das traduções aqui que a gente lê, os ossos fazem barulho, como de chocalho. Muitas das vezes as coisas, para entrar em ordem, a gente vai passar por um processo de desconforto. É complexo o processo de restauração, mas você está ouvindo que você vai colocar em ordem o que está em desordem, através das coisas pequenas, através das coisas simples, porque Deus é simples. Eu sempre digo isso, né? Quem complica somos nós. Não é verdade, pessoal? Quem complica somos nós. Deus é simples. E o que a gente precisa fazer, não tem jeito, você vai ter que fazer. Diz assim para essa pessoa aí, ó: o que precisa você fazer, você vai precisar fazer. E o que é para Deus fazer, fala aí, Deus assim o fará. Então você já entendeu que você precisa sair entendendo duas coisas, dentre tanta coisa que a gente está falando aqui. A primeira coisa é que Deus inicia o processo de restauração por coisas pequenas, por coisas simples. E a segunda coisa
é que Deus não é Deus de desordem. Ele não vai pegar nada que é do outro para colocar no teu lugar. Dentro da tua casa, a estratégia que você precisa para resolver o seu problema, Deus vai revelar para você. Não precisa fazer Ctrl+C e nem Ctrl+V lá no relacionamento do outro, no relacionamento daquele que você observa e entende como bom e entende que deveria ser o relacionamento de dentro da tua casa. Você foi escolhido e escolhida por Deus para viver restituição de relacionamentos, reconstrução de relacionamentos. Sabe por quê, pessoal? Porque Jesus restaurou o relacionamento do homem para com Deus. Você já vive a restauração na tua vida, meu irmão, querendo ou não, porque se você um dia foi perdido, se um dia você andava pelas ruas da cidade procurando um propósito, procurando uma razão para viver, você encontrou Jesus, e Jesus se revelou para você, e Ele diz para você: não temas, porque eu sou contigo. Ele diz para você, independente de todas as circunstâncias adversas, independente das circunstâncias contrárias, o relacionamento que está quebrado pode ser restaurado. Agora, é óbvio que as coisas que começam simples, alguém vai precisar ceder alguma coisa, alguém vai precisar desconstruir uma prática e construir algo. Assim, não só construir o que é novo, mas desconstruir uma prática errada. Às vezes a gente reclama do outro, mas muitas das vezes, se não na maioria das vezes, o problema está em nós. Nós precisamos que o Espírito Santo ministre ao nosso espírito para que a gente entenda aonde a gente precisa ser restaurado, qual é a prática que precisa ser mudada, qual é a atitude que precisa ser diferente. E às vezes, a gente, como eu disse, às vezes a gente olha para quem está do nosso lado e diz assim: poxa, eu queria ter um casamento igual esse. Poxa, esse filho respeita tanto esse pai. Meu irmão, se o irmão da esquerda ou da direita está vivendo a prosperidade no relacionamento dele, é porque ele plantou. É porque só se colhe aquilo que se planta. Mas nunca é tarde para mudar, meu irmão. Nunca é tarde para mudar, minha irmã. Tem jeito. Você precisa sair daqui nessa noite entendendo que tem jeito. Porque se foi ruim de hoje para trás, se foi ruim até aqui, daqui por diante pode ser diferente. Porque Jesus habita em você. Jesus ministrará ao teu espírito estratégias. A hora de falar, muitas das vezes a gente quer falar aquilo que é certo, mas muitas das vezes na hora errada. A gente precisa entender que para tudo existe um tempo. Esse processo que Israel viveu não foi a primeira decadência espiritual de Israel. Isso aqui foi uma delas. A gente tem vários outros exemplos aqui. Mas isso fala da jornada da vida, pessoal. A gente, inevitavelmente, necessitaremos restaurar o que pode estar perdido, o que pode estar desfeito, o que é onde só tem osso, o que é onde só tem um monte de cadáveres ali, os ossos ali representando um monte de cadáveres. Aonde há morte, você vai profetizar vida. Aonde está os ossos amontoados e sequíssimos, você vai liberar uma palavra profética de vida, independente do que os teus olhos estejam vendo, independente daquilo que você queria estar vivendo e por algum motivo ou por algum fruto do acaso, você não está vivendo. Deus quer que você entenda que tem jeito. Deus quer que você entenda que a palavra de vitória já está sobre a tua vida.
O que você precisa para restaurar os relacionamentos já está com você, meu irmão. Já está com você, minha irmã. O que você precisa, Deus já te deu através de Jesus, que foi morto e reviveu, e que vive e que reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você entenda que muitas das vezes a palavra profética, ela é liberada, mas os resultados, eles não aparecem aos nossos olhos naturais. Mas você precisa entender que quando uma palavra profética é liberada, algo acontece no mundo espiritual. Algo acontece, e algo já está acontecendo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Se você crê nessa palavra que está sendo aqui liberada, aquilo que precisa ser restaurado, será restaurado. Porque você já recebeu a palavra de vitória por intermédio de Jesus Cristo, que já habita em você. A realidade do profeta era uma, profeta Ezequiel, um dos profetas maiores. Se você analisar todo o contexto do livro de Ezequiel, tem muita coisa bacana e legal que a gente pode falar daqui, mas a gente também não tem tempo. Mas o que a nação de Israel precisava naquele momento era de uma palavra profética. E o que a gente precisa entender é que nós precisamos liberar uma palavra profética no meio do caos. No meio do caos, no meio de um contexto de desfavorabilidade, num contexto desfavorável, você vai liberar a palavra profética, seja no relacionamento com alguém do seu trabalho, com relacionamento com alguém da sua família, no relacionamento de pai e filhos, de filhos e pais, pais e mães, que você entenda que tudo é possível ao que crê. Que você entenda que tudo é possível. Por mais que você só veja derrotas, você vai liberar uma palavra profética. Vocês estão entendendo isso? Você pode dizer assim: glórias a Deus, porque eu tenho a palavra de vitória liberada sobre a minha vida. Eu queria te convidar a ficar de pé. Queria agradecer porque você emprestou alguns minutos da sua atenção para ouvir algo objetivo, básico, e que eu creio que fará grande coisa. Grande coisa. A palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela prosperará para aquilo pelo qual ela foi designada. A palavra não volta vazia, amém? Quem crê nisso?